Então, pessoal, para concluir essa parte aqui, ó, que você sabe, né, memória e tudo mais, para concluir essa parte da nossa aula, falta pouquinho, inclusive, nós vamos ter aqui, eu coloquei para vocês, que a questão das sanções da Alemanha na Segunda Guerra Mundial levaram a eclodir justamente a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, o descontentamento da Alemanha com as imposições obtidas pelos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, ocasionaram que a Alemanha a buscar subsídios e também a novas alianças. Uma potência começou a eclodir também na Segunda Guerra Mundial, que foi os japoneses. Os japoneses eles começaram a evoluir, eles tiveram seu processo de revolução industrial tardia, mas eles já quiseram disputar por mercados consumidores. Então eles começaram a estabelecer alianças com a Alemanha, até porque eles começaram também a investir pesado em militarismo. Investir pesado em militarismo queria dizer, por exemplo, também que um país era considerado uma potência econômica. Aí nós colocamos aí, ó, a economia da Alemanha no final da Primeira Guerra paralisada, lideranças começaram a estabelecer o racismo, como a eclosão do fascismo de Benito Mussolini, e racismo uma das palavras-chave, né? E eles pensavam que eram os deuses, né? Porque eles pegaram a população num momento em que estava numa economia muito desclassificada. Então eles pegaram no ponto fraco, começaram a estabelecer uma economia mais fortalecida, baseada no militarismo, no autoritarismo, na xenofobia, que era a aversão a imigrantes de uma maneira geral, e conseguiram, por exemplo, elevar inicialmente as economias desses países. Isso começou a estabelecer um processo ilusório que acabou levando esse pessoal ao governo, que era no caso Hitler e Mussolini. Tanto aí surgiu o movimento nazifascista, que inicialmente foi bacana, né? Afinal de contas, a economia ela começou a evoluir. No entanto, terminou como a gente já sabe, a gente conhece os fatores da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente está falando só de economia. Aí nós vamos ter aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? No pós-Segunda Guerra Mundial, muitas coisas elas começaram a acontecer. A gente observou que na Segunda Guerra Mundial, mediante tanto o exército de Hitler como Mussolini, algumas técnicas foram criadas, até nos Estados Unidos também. Técnicas essas que levaram à difusão melhor do desenvolvimento econômico e industrial. As técnicas de guerra começaram a chegar às nossas casas. Então, o que aconteceu na Guerra Fria? Essa evolução foi muito maior, foi bem maior, né? Você levou, por exemplo, a questão dos satélites. Começou também a interdependência econômica entre os países, a disputa de duas grandes potências que eclodiram na Segunda Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, que vocês vão encontrar também essa questão da bipolarização, porque todos os países da Europa estavam totalmente devastados devido ao fator Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu de acordo econômico? Muito mal esses países, né? Estados Unidos e a URSS, que é a atual Rússia, muito mal esses países, pegaram e disseram o seguinte: vamos reestruturar a economia da Europa através de incentivos fiscais, ou seja, fornecendo dinheiro, emprestando dinheiro a juros, exceto o Japão, que conseguiu se reconstruir praticamente sozinho, mas os países europeus eles precisaram de subsídios para desenvolver suas economias, como por exemplo a Alemanha Ocidental, que era a parte capitalista, como grande parte da Europa, de uma maneira geral, a Europa Ocidental, que era considerada socialista. Aí por outro lado, malas também, por conta dessa bipolarização, os soviéticos, que influenciaram grande parte das nações do leste europeu, Polônia, Estônia, Lituânia, criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E existiram dois planos para essa eclosão. Eu coloquei aqui, ó. A Guerra Fria foi a ampliação de áreas de influência entre as potências hegemônicas, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que isso aí é a história da Guerra Fria, nós conhecemos e vamos detalhar um pouquinho melhor em nossas outras aulas. Criaram a OTAN, né? Formação de alianças militares. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aconteceu em 1949. Qual era o interesse da OTAN? Agregar países capitalistas ao bloco capitalista, né? Porque não era só disputa hegemônica entre duas superpotências. Existia um conflito, principalmente do que diz respeito ao
Capitalismo e socialismo. O socialismo existia desde o princípio, no caso da Rússia, porque a Rússia ela saiu durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917, da Primeira Guerra Mundial, por conta da sua revolução socialista. Então já começou uma economia ascendente depois da eclosão do socialismo. E se difundiu ainda mais por conta da questão bélica, porque eles eram grandes produtores de armas durante a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. E começou o quê? A ter sua evolução no parque industrial. Então, consequentemente, a União Soviética virou uma potência influente dentro dos países europeus, principalmente durante a Guerra Fria, que vai de 1945 a 1989, durou bastante, que foi um conflito indireto, né? Não teve disputa entre quem? Os Estados Unidos e a União Soviética, mas dentro de outros países, como aconteceu, por exemplo, com a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, dentro de outros países, eles começaram a eclodir, sim, seu processo de guerra. Aí teve o quê? Enquanto a OTAN, que influenciou a questão da parte capitalista dos Estados Unidos, e, no caso, ofereceu dinheiro aos países que estavam em crise no país europeu de uma maneira geral, que a partir de 1949, que agregou aos países capitalistas do bloco ocidental da Europa, existiu o Pacto de Varsóvia, que aconteceu em 1955, para agregar países de economias socialistas, principalmente países do leste europeu. Então, o RSS não era só a União Soviética, a Rússia, mas a URSS era composto por vários países europeus do leste. O leste socialista, a parte ocidental capitalista. E também a isso ocorreu, por exemplo, dentro da Guerra Fria, aconteceu a Guerra da Coreia, que foi de 1953 a 1950 a 1953, tem no livro de vocês na página 6, que foi a luta entre o Norte e o Sul. A Coreia do Norte, no caso, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, com no caso, influência monetária dos Estados Unidos, a Coreia do Sul. Tanto que hoje você tem aquela modinha do K-pop e tudo mais, porque teve influência do capitalismo estadunidense a Coreia do Sul. Por isso que é tão diferente o mundo da Coreia do Norte e o mundo da Coreia do Sul. Houve também a Revolução Cubana, que tem aqui no livro de vocês, com dois grandes líderes, né, da Revolução Cubana, a Revolução Socialista Cubana, que aconteceu também durante a Guerra Fria, em 1959. Fidel Castro e Ernesto Guevara, o Che Guevara. Aí nós vamos ter, justamente em 60, começar, depois de uma luta armada, de uma luta sangrenta, implantar o socialismo na ilha cubana da América Central. Isso indo contra totalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam transformar Cuba num verdadeiro balneário. O que aconteceu com a população cubana? Incentivaram com os dois grandes líderes, Fidel Castro e Ernesto Guevara, eles começaram um processo de quê? De uma perspectiva, como é que diz respeito a uma tomada do poder. Que, no caso, o acordo entre os Estados Unidos era evidente com o presidente Fulgêncio. O Fulgêncio era o grande líder aliado dos Estados Unidos e a população cubana só se ferrando. Então, com esses dois grandes líderes, pessoas que surgem assim, eu vou salvar o planeta. Aí entrou a Revolução Cubana, no caso, dentro de Cuba, ali, a ilha que praticamente pertencia aos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Expulsaram a tapa praticamente os Estados Unidos dessa dominação de Cuba, que foi bom para Cuba, né? Porque tinha um apoio econômico. Por que Cuba hoje em dia o povo fala tanto de Cuba? Porque Cuba é pobre? Não, gente, Cuba é socialista. País socialista não tem classe social. A gente não pode dizer se é pobre ou se é rico, não. Se a gente comparasse a nossa sociedade, seria um país pobre ou mediano, mas investiram em saúde, farmacologia, educação. E Cuba já foi uma potência hegemônica, viu, gente? De IDH elevado, principalmente quando tinha acordo com a União Soviética, já que tinha essa parceria com a União Soviética. E na página 7 vocês vão ter também a questão da crise dos mísseis, que aconteceu em outubro de 62. Teve a questão de aviões de espionagem, né? A questão da KGB e da CIA, que era bem comum, né?
Até inspirou o filme como 007, né? Que eles se espiavam para ver quem é que estava fabricando mais armas ou menos armas, que era justamente um conflito pré-nuclear, que era a crise dos mísseis que aconteceu. Aviões dos Estados Unidos descobriram bases de mísseis soviéticos em Cuba. Aí que o negócio ficou tenso, a crise dos mísseis, né? Que levou o mundo a perceber o perigo entre essa guerra, questão da Guerra Fria. A descolonização afroasiática, ou seja, começou o processo também de descolonização das últimas colônias afroasiáticas da África e do continente asiático em relação aos Estados Unidos e à União Soviética. E o que é que finalizou a Guerra Fria? A queda do Muro de Berlim, que começou, no caso, a ser construído em 61 e foi extinguido em 1989 apenas. A Guerra do Vietnã, que durou de 60 a 75, que os norte-americanos se ferraram dessa guerra. Até hoje eles acham que eles não admitem que perderam de fato a Guerra do Vietnã, tem na página 7 de vocês. Mas os Estados Unidos, eles perderam a Guerra do Vietnã por não conhecimento da região, principalmente com a floresta equatorial fechada e densa. Agora, se tivesse pedido acordo ao exército brasileiro, o Brasil tinha desenrolado. Mas é porque o exército americano não estava acostumado com a questão de temperatura dessas nações de clima tropical. E o Vietnã era de clima tropical, tá certo? Então, a gente termina a nossa aula por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Leiam um pouquinho o conteúdo do livro de vocês. Me baseei no conteúdo do livro de vocês. Estudem, curta a atividade e também nós vamos depois, assim, não sei hoje, mas talvez na aula da quinta-feira a gente volta para o Meet, tá certo? Porque fica mais interessante, a gente, caso corrige, tira as dúvidas, tá certo? Então, saudade de vocês, de ver vocês ao vivo, saudade da fofoca, saudade de tudo que a gente tem em sala de aula, mas a gente vai em breve se ver, beleza? Então, um cheiro. Bom São João dentro de casa, assistam muitas lives aí, que vai rolar uma bacana, inclusive, né? Umas bacanas aí de safadão, não sei o que, pra quem gosta. Quem não gosta, quem for evangélico, respeito também. Assista as suas coisas, faça o que você realmente gosta, beleza? Então, ó, um cheiro, se cuidem e fiquem com Deus, beleza? Cuidem-se bem, viu? Álcool em gel, máscara, cuide da sua família. Fui, cheirão!